sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Congresso PUC. Nós estamos na segunda edição do Congresso Brasileiro Integrado em Saúde Pública e Coletiva. Eu me chamo Maiara Macedo, estou como presidente do evento e vamos fazer aqui uma breve apresentação da nossa proposta enquanto evento, seguido da apresentação do minicurso Segurança do Paciente em Urgências Psiquiátricas, Princípios para um Cuidado Qualificado. Bom, esse é o 10º evento, produzido pela Literacia Científica, Editora e Cursos, que vem se consolidando no mercado, e no universo dos eventos científicos na modalidade online, onde buscamos nos ancorar nos valores da responsabilidade, respeito, criteriosidade, ética, compromisso e profissionalismo para os nossos participantes. Essa edição do Congresso PUC vem com uma temática central: avanços e desafios para a segurança do paciente na saúde pública e coletiva. Esse espaço do evento é muito oportuno e privilegiado para o debate e o compartilhamento de conhecimento em um dos temas mais relevantes para a atualidade. A escolha desse tema deu-se pela urgente necessidade em aprofundar uma discussão sobre a segurança do paciente, que se trata de uma questão vital para a garantia da qualidade dos serviços de saúde, sobretudo no contexto da saúde pública e coletiva, onde esses desafios são mais complexos, e abrange uma questão de infraestrutura, recursos humanos e até mesmo gestão de políticas públicas e equidade no acesso aos cuidados. Deste modo, nós convidamos para a nossa sala, aqui, Marina Daira, que vai proferir a palestra, na verdade, o minicursos com a temática Segurança do Paciente em Urgências Psiquiátricas, Princípios para um Cuidado Qualificado. A Marina, que é enfermeira graduada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, graduanda em Psicologia pela Universidade FUMEC, especialista em Saúde Mental e Atenção Psicossocial pela Universidade Estácio de Sá, especialista em Auditoria e Gestão da Qualidade Aplicada a Serviços de Saúde pelo Centro Universitário UNA, mestra em o mestrado em enfermagem também, pela Universidade Federal de Minas Gerais, com foco em qualidade de vida. Marina, seja muito bem-vinda e, de antemão, agradeço muito você ter aceito seu convite e nos presentear com o que você tem mais de precioso, que é o seu tempo. Muito obrigada, Maiara. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse espaço de crescimento, reflexão e discussão com a temática de segurança do paciente, que eu acredito ser o cerne da nossa assistência em saúde. Estar aqui hoje, então, no Congresso Brasileiro Integrado em Saúde Pública e Coletiva é um prazer para mim, e falar desse tema que faz parte da minha prática assistencial, da minha rotina como enfermeira e dos estudos que eu venho desenvolvendo na área da psicologia, tem sido um debate, tem sido algo muito importante para o meu crescimento também. Então, gente, falar em segurança do paciente significa falar em cuidado e proteção embasados em princípios éticos, técnicos e científicos que garantam a qualidade da assistência em saúde. Isso envolve a implementação de protocolos baseados em evidências, a promoção de uma cultura dentro das instituições de saúde e a adoção de estratégias para minimizar os riscos e evitar eventos adversos. Nesse contexto, eu pensei muito num programa que eu pudesse trazer aqui para vocês, num plano, para que eu conseguisse contextualizar, e que vocês entendessem do macro para o micro desse tema, ou seja, a gente compreender o que nos leva a refletir sobre a segurança do paciente hoje nas instituições, nos casos de urgência psiquiátrica, e como que a gente pode melhorar cada vez mais essa assistência e esse cuidado ofertado aos nossos pacientes. Então, nesse plano de discussão desse minicurso, eu trouxe sobre os aspectos históricos da saúde mental, o acolhimento, a escuta qualificada e a prevenção de agravos em saúde mental,
as situações de urgência e emergência psiquiátrica e gestão dos riscos, os tipos de contenção regulamentados, né, com as indicações, cuidados e possíveis complicações, os aspectos éticos e legais envolvidos, as resoluções vigentes, né, envolvidas nesse cuidado, sobre a liderança profissional e o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Eu atuo na assistência, na atenção terciária à saúde, diretamente com esses pacientes, né, com agravos psíquicos e dependência química. E eu acho muito importante para a gente refletir e discutir sobre essa prática atual, trazer sobre a história, né, um pouquinho, um pincelado da história da saúde mental, né, para a gente entender como a gente vem caminhando e aperfeiçoando a nossa prática a favor dessa cultura de segurança do paciente. Então, gente, antes da reforma psiquiátrica, da lei antimanicomial, de todos os avanços que a gente vem conquistando com a ciência e com o aprimoramento das nossas práticas, antes disso, os transtornos mentais eram vistos de forma estigmatizada, com um preconceito muito enraizado. Os transtornos eram referidos como termos genéricos e inferiorizantes de loucura, com muita falta de informação da sociedade, até mesmo das pessoas que cuidavam desses pacientes, e algumas questões vistas como sinais de fraqueza ou frescura. Então, antigamente, o tratamento ele era muito mais moral do que científico. A contenção, que hoje, com todo o seu contexto e indicação criteriosa, a gente vê como um dos fatores que podem dar suporte a essa segurança do paciente, antigamente ela era feita de forma totalmente sem critério, sem considerar o ser humano como uma pessoa integral, como um sujeito integral, com todas as suas particularidades. Ela era vista muito mais como um tratamento moral do que científico, e nesse contexto de punição. O sujeito com algum transtorno, com algum agravo mental, ele era visto como extravagante, era conceituado como perturbado, alguém que perdeu o juízo, desorientado, pessoa sem noção. Então, eram algumas características que essa pessoa levava, né, da sociedade, de pessoas que desconheciam essa transcendência, né, a etiologia, a sintomatologia e o adequado tratamento que deveria ser ofertado. Nesse sentido, a fala, o desejo e a vivência eram desconsiderados. E por que eu acho importante trazer também, dentro dessa contextualização, esse slide aqui em foco? Dentro do conceito de segurança do paciente na urgência psiquiátrica, a base principal para a gente considerar essa segurança é lidar com esse sujeito de uma forma relacional, empática, humanizada e ética. E, dentre isso, consideramos o acolhimento e a escuta qualificada com um lugar importante, né, a ser considerado da fala, do desejo e da vivência desse paciente. Então, antigamente, isso não era considerado. Esse sujeito era estigmatizado, as pessoas diferentes dos demais, pessoas em situação de rua, garotas de programa, pessoas que eram diferentes das outras, eram isoladas e eram desconsideradas, na sua essência, como humanas. E hoje, o que a gente vê acontecendo e a gente vem empenhando cada vez mais para fazer acontecer, para movimentar e fazer acontecer? Uma mudança no conceito, nessa visão de loucura. Um acolhimento e a escuta qualificada. Esse sujeito como pessoa que deve participar desse cuidado ofertado, deve participar de toda essa construção da segurança desse paciente. A promoção da saúde mental, né, antes mesmo de instalarem os eventos, os agravos, as urgências, a promoção da saúde mental tem um lugar importante nas instituições de saúde. O fortalecimento das redes, né, de atenção primária, secundária, terciária, todas as agregadas para envolver esse sujeito
né, pensando na sua coletividade, no ambiente que ele está inserido, no território que ele está inserido, pensando nesse sujeito como ativo na sua vida, um sujeito que deve ser levado em consideração a sua cidadania e descartando de forma ativa essa prisão que eram os manicômios, esse castigo, essa exclusão, a loucura e o preconceito, né? A loucura relacionada ao preconceito, o medo, o abandono. Eu penso que a gente vem conquistando enormes avanços já com a ciência, com o aprimoramento das nossas discussões multidisciplinares, mas, assim como toda a área, e na saúde mental especialmente, ainda há muito que evoluir, muito que se fazer, muitos preconceitos ainda a serem superados, e eu coloco, né, os profissionais da saúde como sujeitos ativos nesse processo de conscientização da sociedade. A educação em saúde, ela se configura um processo fundamental do nosso trabalho, né, para que a sociedade consiga compreender melhor e acolher esse sujeito como indivíduo, né, um sujeito integral. E ainda há muitas políticas públicas a serem desenvolvidas, um cuidado integral e mais individualizado, subjetivo, particularizado, mas considero que estamos no caminho, né? Nós que trabalhamos aí à frente desse cuidado há mais tempo, para vocês terem uma ideia, não tem nem uma década que eu estou na saúde mental, né? Apesar de 8 anos não ser pouquíssimo tempo, mas ainda é pouco tempo diante de tudo que já aconteceu. E nesse tempo que eu estou na saúde mental, nesse período, eu já vi muita coisa melhorar, muita coisa acontecer, resoluções serem atualizadas, legislações, protocolos institucionais, maior flexibilidade desses protocolos, que a gente sabe que na saúde mental os protocolos precisam ser flexíveis para atender esses sujeitos em suas demandas reais. Então, muita coisa vem sendo mobilizada de forma ativa mesmo para fazer acontecer esse processo e essa segurança do paciente de forma mais humanizada. A saúde mental, gente, o conceito de saúde mental, ele não é um conceito engessado, né? A OMS traz sobre um equilíbrio emocional entre o que a pessoa carrega dentro de si e as exigências, as vivências que são instáveis externas. Então, tudo aquilo que o ambiente proporciona, né, a esse homem, juntamente com aquilo que ele vem adquirindo de personalidade, de vivências, de experiências, de desenvolvimento interno, em relação. Então, essa relação, essa tentativa de equilíbrio entre aquilo que tem dentro dele e aquilo que é ofertado pelo externo, levando em conta o quanto o ambiente, as relações e aquilo que está posto influencia no nosso interior, né? E na importância também da gente fortalecer e tentar procurar um autoconhecimento, nos moldar cada vez mais para a gente conseguir enfrentar de forma saudável e significativa, de acordo com o que faz sentido para a gente, esse ambiente, né? Esses ambientes que a gente transita ao longo da vida. E saúde mental não é somente a ausência de doenças. Saúde mental perpassa por todos os processos, né? Tudo aquilo que envolve esse sujeito como um ser biopsicossocial e espiritual, levando em conta a criação, a família, as vivências, o meio social, a produtividade, as relações com o estudo, com o trabalho, toda a relação estabelecida consigo mesmo e com o meio externo. Isso é muito importante para a gente considerar aquilo que o sujeito constrói, constitui, que vai se tornar os eixos estruturantes da sua saúde mental. Acolher, então, eu estou contextualizando para vocês esses aspectos importantes, porque, para mim, torna inviável em falar de segurança do paciente sem falar dessas estruturas que compõem o nosso cuidado, né? Já que segurança significa proteção, significa cuidado. Então, para cuidar, a gente precisa minimamente estabelecer um contato com o conceito de acolher. Acolhimento significa produzir uma responsabilização terapêutica, ou seja, tornar esse indivíduo participante do processo, uma responsabilização efetivada, efetivando, tornando ativa a universalidade do acesso,
a humanização na atenção e a resolutividade desse cuidado. Acolher significa proteger, amparar o que o sujeito nos apresenta, respeitar, aceitando como ele é, com as suas diferenças, suas peculiaridades, e dar voz a esse sujeito, construindo com ele alternativas de tratamento. Eu vou chegar numa parte mais adiante dessa apresentação, quando eu falo que pessoas em crises graves, né, por exemplo, na psicose, crise em que o sujeito se encontra fora da realidade, né, em que ele não estabelece uma crítica, uma organização de pensamento e comportamento com essa realidade, é preciso que esse conceito ele seja um pouco ajustado a esse tipo de situação. Porque em determinadas situações que o sujeito não consegue assumir uma crítica e uma responsabilização suficiente para se proteger, é preciso que, enquanto profissionais, a gente tome a frente desse processo. Então, existe esse conceito de acolhimento com o sujeito com a crítica mais preservada, mais organizado, mais orientado, né, com uma consciência maior da necessidade de tratamento, e existe esse acolhimento também estabelecido, né, com humanização do cuidado, visando essa segurança, essa proteção desse paciente que está com a crítica muito comprometida da necessidade do seu cuidado. Então, é importante a gente também refletir sobre essas demandas que podem ser apresentadas nas urgências psiquiátricas. O acolhimento, ele não tem regras pré-estabelecidas. Não existe uma receita de bolo de como se fazer um acolhimento em saúde mental. Diversas situações podem ser apresentadas, né, nas urgências psiquiátricas, nos pacientes mais estáveis, nas unidades de internação, por exemplo, na atenção primária, quando ele vai para um acolhimento, uma consulta, no ambulatório, quando ele vai para algo mais eletivo. O acolhimento, ele se reinventa a cada encontro, a cada relação, a cada vínculo que a gente consegue estabelecer com esse paciente. O acolhimento é uma prática criativa, que exige de nós profissionais um olhar subjetivo e individualizado de cada paciente. Então, é uma prática que se constrói a cada atendimento que vai ser realizado. No entanto, apesar do acolhimento ser muito subjetivo, individualizado a cada caso, nós precisamos ter em mente alguns conceitos, algumas características que são muito importantes para compor esse acolhimento, independente de como ele seja feito. A escuta é uma dessas características. Para acolher, é importante estar ativo nessa questão da escuta. É importante estar ali presente. E a nossa postura demonstra isso. Escutar significa um conhecimento, se prestar a um conhecimento da estrutura, do sistema que organiza a vida do indivíduo e do coletivo. Então, nós estaremos abertos, disponíveis e presentes no encontro daquilo que ele nos apresenta, daquilo que ele é, daquilo que compõe a ele, do ambiente que ele transita, do ambiente que ele que influenciou, né, na sua relação consigo mesmo, na relação com os outros. E a partir disso, dessa escuta, é importante a gente refletir sobre a abertura de espaço para o diálogo. O acolhimento é o recurso fundamental para que o cuidado surja de modo positivo em atenção aos indivíduos e à comunidade. Então, estar aberto a escutar, estar aberto a refletir e a construir juntamente diante de toda aquela estrutura que é apresentada. Significa assumir e compartilhar responsabilidades a partir dessa escuta, que deve ser feita com qualidade e atenção. E é a partir dessa escuta qualificada, acolhedora, que a compreensão do outro torna-se humana, com a aceitação da sua fala e dos contextos e aspectos que envolvem essa fala. E aí eu parto para um ponto importante aqui dessa apresentação, que é o foco, inclusive, da apresentação que eu vou trazer sobre a segurança do paciente nas urgências psíquicas. Geralmente, quando a gente recebe uma urgência psiquiátrica, esse paciente chega, geralmente, num setor que tem como prioridade, né,
e que tem uma destreza, uma habilidade de acolher essa urgência, essa emergência psiquiátrica. Então, ele pode chegar num serviço de urgência psíquica, ele pode chegar num pronto-socorro, né, de um hospital psiquiátrico, e aí ele vai ser acolhido. Existem casos, situações isoladas, que o paciente pode chegar num serviço que não acolhe esse tipo de urgência, e mesmo não sendo um serviço de urgência, às vezes é um serviço ambulatorial, um serviço eletivo, os profissionais precisam estar preparados, né, e amparados por técnicas seguras para manejar de forma terapêutica cada caso apresentado. E eu trago aqui, então, a minha experiência de quase 8 anos na atenção terciária à saúde. Ao longo desse período, atuando nessa atenção terciária do cuidado, a gente tem recebido casos graves, né? Casos que demandam de nós essa habilidade de manejo dessas urgências psíquicas, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de como essas urgências podem se apresentar, mas primeiramente eu trago que os hospitais psiquiátricos, eles configuram uma rede, né, uma parte da rede importante de cuidado para o acolhimento de casos graves do ponto de vista psiquiátrico. Hoje, com toda essa evolução que eu comentei, que a gente vem tendo nessa assistência, no conhecimento para atender esse paciente de forma mais humanizada, os hospitais, eles têm adotado práticas seguras, confiáveis, com base em ciência, com base em discussões, levando em conta a função do hospital psiquiátrico nesse acolhimento e nessa segurança do paciente. Então, quando um paciente geralmente chega nesse tipo de serviço de urgência psíquica, que é um hospital psiquiátrico, é porque, do ponto de vista psíquico, ele está grave. Na maioria das vezes, ele está grave. Ele precisa desse amparo, ele precisa desse manejo, e é preciso considerar de forma criteriosa os riscos que esse paciente apresenta para ele mesmo, para terceiros, para o ambiente que ele está inserido, né? Visando, então, a proteção e segurança desse paciente. Então, o hospital psiquiátrico, gente, configura-se como uma instituição que está apta, que está preparada, que vem se aperfeiçoando cada vez mais para acolher essas urgências psiquiátricas, para proteger esses riscos, minimizar esses riscos que esses pacientes, em muitos casos, com a crítica muito comprometida da realidade, às vezes desorganizados, às vezes delirantes, às vezes com comportamento alucinatório, às vezes com uma psicose instalada, quadros geralmente agudos, precisam desse amparo, desse suporte. E a reforma psiquiátrica traz para a gente a importância do tratamento em território. E realmente o tratamento em território, ele é fundamental na prática da saúde mental. No entanto, quando esse paciente está com esse risco significativo diante da sua vida, né, e da vida de terceiros, de ambiente, comprometendo a sua qualidade de vida de forma grave, ele precisa desse amparo no hospital para que esse sintoma, esse risco, o quanto breve seja minimizado para que ele continue o tratamento em território como é preconizado. Mas nesse quadro grave, agudo, naquele momento ali, ele vai precisar, em alguns casos, com critério, com indicação médica, porque a internação é uma indicação médica, né? Ele precisa desse critério, dessa avaliação de um médico especialista para ela acontecer, minimizando esses riscos e possibilitando, assim que minimizados, que o paciente retorne à sua casa, ao território, ao domicílio, para continuar esse tratamento da melhor forma possível. Valorizando a subjetividade desse paciente, a autonomia dos indivíduos e o livre exercício da cidadania, quando este torna-se capaz, com a crítica, minimamente preservada, né, e minimamente orientado e organizado para tomar essas decisões diante da própria vida. Então, os hospitais psiquiátricos, eles se configurando hoje com uma equipe multidisciplinar fortalecida, com discussões potentes nessa área, contemplando o paciente na sua integralidade, né, em todos esses eixos que estruturam a existência dos indivíduos,
e levando em conta a importância do lazer dentro da instituição, do contato afetivo, das relações, atividades terapêuticas, considerando a atividade daquele paciente, a autonomia daquele paciente, conforme ela se apresenta e levando em conta esse sujeito como alguém humano, como alguém que precisa dessa atenção e desse cuidado humanizado. E aí a gente vem estabelecendo, a gente vem aperfeiçoando reinvenção nos modos de lidar com a realidade. Ou seja, a gente vem tentando cada vez mais transformar os saberes e as práticas na percepção da complexidade dos sujeitos. Nós, seres humanos, somos seres complexos, difíceis, né, de entendimento e de recebimento de cuidados. Por isso que é preciso entender cada um na sua real demanda, na demanda que ele apresenta, nas suas reais necessidades, na integralidade que envolve tudo aquilo que compõe a vida daquele indivíduo. E eu trouxe aqui para ilustrar como pode acontecer na atenção terciária à saúde mental, né? Geralmente nesses hospitais psiquiátricos, o recebimento desse paciente. E depois eu vou trazer como ele pode se apresentar nessas urgências e como a gente deve desenvolver esse cuidado e essa segurança a ele. Tá? Então, um exemplo, né, para ilustrar: o paciente chega no pronto atendimento, ele pode chegar de carro próprio, vindo de casa, ele pode chegar de transferência de outra instituição, ele pode chegar pelo serviço de atendimento móvel de urgência, ele pode chegar num serviço de remoção, né, que são pessoas preparadas para acolher esse tipo de demanda. Os casos mais comuns que a gente recebe nesse tipo de serviço, nessas urgências, né, psiquiátricas: surtos psicóticos com esse desencontro aí com a realidade, casos com tentativas de autoextermínio, ideação de autoextermínio, agitação psicomotora, desorganização do comportamento, quadros de mania, euforia, alucinações e delírios. E os transtornos, né, os acometimentos psíquicos mais comuns que a gente tem observado tem sido a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, transtorno de personalidade e a depressão grave com ideação de autoextermínio, tá? Ou com sintomas psicóticos, tá? E aí esse paciente chega, né, com essa demanda, ele realiza a abertura da ficha, né, para sua identificação na recepção, e existe o setor de acolhimento e triagem, tá? Visando essa segurança também desse paciente. Quando a gente propõe uma triagem de paciente no serviço institucional, a gente está propondo o atendimento desse paciente na real necessidade, conforme o risco e o agravo que ele apresenta naquele momento, tá? Então, esse paciente ele vai ser recebido, acolhido pelo enfermeiro supervisor e pelo técnico de enfermagem nesse acolhimento e nessa triagem. Vai ser avaliado em sua integralidade, vai ser triado, tá? Vai receber ali a pulseirinha da triagem, com a determinação dessa prioridade de atendimento conforme o risco avaliado, e ele vai ser atendido pelo médico. A conduta médica pode ser medicar esse paciente no pronto atendimento e dar a alta, conforme como ele se apresenta, né? E essa avaliação criteriosa. Encaminhar esse paciente a outro serviço, né? Uma referência para um outro tipo de serviço que possa atender melhor essa demanda. Às vezes é uma demanda ambulatorial, né? Então tem esse processo também de educação em saúde e encaminhamento. Ou ele pode ser encaminhado para a internação nessa instituição, quando bem avaliado com esse critério médico, são percebidos riscos que colocam esse paciente em situações, né, de iminência e que ele precisa desse cuidado, dessa vigilância 24 horas dessa equipe, até que isso seja estabilizado para que ele retorne a esse cuidado em território. E aí, qual que é a função do enfermeiro, né, quando esse paciente é encaminhado para a internação? O enfermeiro é muito importante que ele saiba, para além desse acolhimento, os protocolos institucionais vigentes, né, o histórico de enfermagem, as escalas disponíveis, para que a gente consiga conhecer esse paciente, a instituição consiga conhecer e esse cuidado ao longo do tempo seja aperfeiçoado e discutido de forma multidisciplinar, de forma efetiva. Então, o enfermeiro acolhe, o enfermeiro identifica, ele afere junto ao técnico os sinais vitais,
Ele colhe a queixa principal, a história da moléstia atual, a história pregressa, a história familiar, a história social, os acometimentos clínicos e alergias. É muito importante a gente considerar que esse sujeito é um sujeito integral. Ele vai para além da sintomatologia psiquiátrica apresentada, né? O sintoma ele apresenta ali às vezes como uma função, mas esse sujeito às vezes também tem um diabetes, tem uma hipertensão arterial, tem um problema de tireoide, tem uma cardiopatia. Então é importante investigar minuciosamente esse histórico de vida para que isso também seja cuidado dentro da instituição. E além disso, avaliar, né, fazer uma avaliação criteriosa do estado mental dessa pessoa, até para que os riscos dentro da instituição, né, e as discussões sejam aprimoradas em torno também das necessidades desse paciente, né. Então, é avaliado o nível de ansiedade, o humor, a afetividade, o processo de pensamento, o processo de comunicação, o padrão de interação, o nível de auto e heteroagressão, histórico de tentativa de autoextermínio, ideação de autoextermínio, história de uso de drogas lícitas e ilícitas, para que a gente consiga compreender quem de fato está ali à minha frente, demandando esse cuidado. Além disso, escalas são necessárias para que a gente consiga compreender ainda mais e para além desse sintoma, as necessidades desse sujeito, né? Para que a gente consiga efetivar também essa segurança do paciente dentro da instituição. Então, podem ser preenchidas algumas escalas, como a escala de Braden, escala de coma de Glasgow, o histórico de convulsões, se esse paciente tem um risco para convulsão, avaliação músculo-esquelética, sensorial, o autocuidado e a higienização, né, como esse indivíduo está se colocando à frente disso, as eliminações, os problemas de mastigação, deglutição, a dieta que precisará ser ofertada, a pele e os anexos, a perfusão capilar, escala de Mórcia de Braden, como eu comentei. São alguns exemplos, né, de escalas que as instituições podem adotar. E o enfermeiro, gente, ele também está à frente da gestão de riscos assistenciais. Nós sabemos que muitas vezes esses sujeitos chegam com riscos, né, associados a esse quadro, né, esse agravo psíquico que ele apresenta, e é muito importante a gente conseguir visualizar, né, esses riscos e tentar abranger isso nesse histórico de enfermagem, nessa anamnese, da melhor forma possível, para que esse sujeito seja cuidado e seja protegido da forma mais segura possível, né? Então, os riscos que, porventura, podem existir, os principais, né, dentro desses quadros de urgência psiquiátrica, são os riscos de autoextermínio, de evasão, de autoagressão, de heteroagressão, de lesão por pressão, de queda, de aspiração, tá? São alguns prováveis riscos que podem acontecer, levando em conta também a importância de comunicar e discutir esses riscos com toda a equipe assistencial, especialmente com a equipe técnica que está à frente dessa assistência 24 horas. E aí eu trago aqui, mais pontualmente, para a gente saber fazer a diferenciação da urgência da emergência psiquiátrica, tá? Emergência psiquiátrica, gente, significa a gente estar à frente de uma situação de natureza psíquica aguda e muito grave, com risco iminente, significativo de vida para o indivíduo ou outras pessoas, com necessidade de uma intervenção terapêutica imediata. Já a urgência psiquiátrica, ela é uma situação de natureza psíquica que apresenta um risco menor em relação à emergência e que evolui mais lentamente. O desfecho não é iminente e a intervenção terapêutica ela pode ser retardada, né? Ela pode ser, às vezes, até melhor discutida, ali, ter até um tempinho maior para ser discutida de forma multidisciplinar antes que ela se evolua, né? Ela pode evoluir para uma emergência psiquiátrica. Então, a importância da gente saber diferenciar como esse paciente se apresenta, como ele chega e como a gente identificar essas situações de natureza, né, que podem se estabelecer nesses agravos psíquicos, tá?
E aí eu trago aqui os principais sinais a serem considerados. Isso aqui, gente, é fundamental. Nós que trabalhamos com saúde mental, a gente trabalha muito com promoção da saúde, com prevenção de agravos, né? Prevenção de situações que podem ocorrer. Como que a gente previne situações? A gente previne observando, analisando, refletindo, discutindo com a equipe, acolhendo e usando manejo terapêutico e a observação visual de forma ativa, para que esses sinais não evoluam para a urgência e a emergência em si, tá? Então, alguns sinais que a gente precisa saber avaliar: o isolamento social, a inquietação psicomotora, o comportamento desorganizado e inadequado, a ruptura de atividades habituais, a insônia persistente, a diminuição da necessidade de sono, a falta de apetite, a ausência de percepção, de crítica da necessidade de autocuidado e conflitos persistentes com terceiros. E é muito importante a gente pensar que, pensando em promoção da saúde e na potência de nós profissionais enquanto educadores em saúde, que esse conhecimento seja difundido para a sociedade, a comunidade. É importante que as famílias identifiquem esses sinais em seus pacientes, né, em seus familiares, perdão, para que eles consigam agir, né, intervir de forma mais eficaz quando alguma situação que foge do habitual esteja acontecendo, tá? Então, esses são os principais sinais que a gente considera. E aqui eu trago as principais situações de urgência e emergência psiquiátrica, tá? Então, sabendo avaliar esses sinais, e agora a gente passa pela situação em si, né? Como que a gente pode configurar uma situação em urgência ou emergência psiquiátrica? Quando há risco ou tentativa de suicídio e ou agressão, autoagressão, que pode indicar desesperança, fragilidade, angústia. Quando há intoxicação ou abstinência por medicamentos, álcool ou outras drogas, que podem ocasionar em tremores, sintomas psicóticos, alteração do humor, do comportamento. Quando há agitação psicomotora, alteração do comportamento e ou do humor. Quando há comportamento violento, heteroagressão, alucinações e ou delírios. Um exemplo clássico que acontece no surto psicótico, quando o indivíduo apresenta-se desorganizado em relação à realidade, ou quando há recusa permanente de ingestão de alimentos, apresentando, inclusive, restrições físicas decorrentes disso. A gente vê muito na depressão grave, né, resistente, mais crônica. Então, a importância de acolher, né, essas principais situações, entender o que se configura uma urgência e uma emergência psiquiátrica. E essas situações, gente, elas geralmente vêm acompanhadas de riscos à saúde e ao bem-estar desses pacientes, né? Quais são esses principais riscos que a gente precisa atentar? As funções fisiológicas perturbadas. Então, o psicossomático, aquilo que vem, né, de um agravo psíquico, que pode ocasionar em um agravo orgânico, físico, né? O déficit no autocuidado, nas atividades de vida diária, como tomar banho, alimentar, se vestir, tá? Se cuidar. A exposição intensa é também um risco que pode ocorrer, né, mediante essas situações, corporal, emocional, o isolamento social, a falta de cuidado com o local que vive, acúmulo de lixo, restos de comida, de excrementos. E relações familiares, geralmente nessas situações de urgência e emergência psíquica, tornam-se tensas e hostis. E aqui, uma parte também fundamental, né, para a gente conseguir entender essa segurança do paciente, são as estratégias de comunicação terapêutica. E aqui eu chamo a atenção de vocês, né, para esse ponto de comunicação terapêutica, que é o ponto fundamental para a gente estabelecer um contato e, a partir daí, já conseguir estabelecer, cocriar, construir
uma segurança, uma proteção desse paciente, tá? De forma humanizada, de forma efetiva. O primeiro aspecto a ser considerado como estratégia de comunicação terapêutica é o acolhimento. Acolher significa se mostrar aberto, se mostrar sensível à demanda, deixar claro que você está ali, presente por ele, pela demanda dele, pela necessidade dele, para compreendê-lo para além do que ele apresenta, para além daquela sintomatologia. A escuta qualificada e a comunicação empática é outro ponto fundamental, né, estratégico, falando com esse paciente, dando importância a ele, escutando e dando importância a essa escuta, transmitindo confiança a esse paciente. Mesmo que haja alguma contradição ali na fala daquele paciente, decorrente desse processo de agravo psíquico, não desmentir esse paciente nessa situação, tá? Porque naquele momento ele vai estar com a crítica prejudicada para compreender isso. No momento certo, quando houver essa discordância, sensibilizar, quando ele conseguir, né, minimamente essa compreensão, sensibilizar a respeito da importância desse tratamento. Levando em conta, gente, preceitos fundamentais, né, dessa comunicação, desse cuidado, que é o respeito e a ética. Respeitar e tratar com ética é dar atenção e importância a esse sujeito, considerando que ele é um ser humano, que ele possui particularidades, ele possui dificuldades, mas ele também possui desejos, ele possui sonhos, ele possui conflitos. Ele é um ser humano em movimento e atividade. E a intervenção medicamentosa, eu coloco aqui como último ponto a ser considerado, porque o manejo terapêutico verbal, o acolhimento, ele sempre deve ser prioridade. No entanto, nem sempre ele possui sucesso, né? Dependendo da situação que o paciente se apresenta. E aí, a intervenção medicamentosa, ela pode fazer parte, né, como estratégia dessa comunicação terapêutica, quando bem indicada com critério pelo médico responsável, né, em discussão ali com aquele cuidado. A prescrição medicamentosa também é uma prática exclusiva do médico, tá? Então, quando bem avaliada e com critério, ela pode ajudar com que a gente estabeleça, né, esse acolhimento e essa comunicação terapêutica de forma mais eficaz e que contemple, né, esse ser humano em sua totalidade. Se o paciente discorda das medidas sugeridas pelo profissional, devemos considerar o que ele diz e tentar fazer negociações, gente. Né? Na saúde mental, a gente visa ali um cuidado personalizado de acordo com o que o sujeito apresenta, visando a segurança daquele paciente. A gente não pode abrir mão do que é essencial, que é a segurança e a proteção, tá? Então, dá lugar a essa fala, fazendo negociações, não abrindo mão daquilo que é essencial. Mesmo aqueles pacientes inquietos demais ou muito alheios, né, àquele atendimento, ele deve receber esse atendimento, ele deve receber esse acolhimento. E as medidas involuntárias, ou seja, sem o consenso, né, desse paciente, elas são medidas de exceção, cabíveis apenas quando a gente esgotar verdadeiramente todos os meios possíveis de abordagem a esse paciente, visando a segurança e proteção do mesmo. Então, sempre priorizar as medidas menos invasivas, as medidas que visam mais acolhimento, mais comunicação, mais contato e relação. E quando, de fato, o paciente está com essa crítica muito prejudicada e não consegue manter isso, e está se colocando em risco, né, com essa segurança bem prejudicada em relação a ele, e ou terceiros, e ou ambiente, essas medidas podem ser empregadas com uma discussão total, né, daqueles membros daquela equipe, uma discussão integral, visando sempre as resoluções, a legislação, amparado sempre por uma avaliação dessa segurança desse paciente em primeiro plano, tá? As medidas involuntárias são para pacientes que estão com a crítica
ausente ou muito prejudicada, né, da necessidade daquele tratamento, daquele cuidado. E aqui eu trago um ponto para a gente refletir, né? Para a gente aí respirar um pouco e refletir. As nossas condutas profissionais, elas visam a necessidade da equipe de saúde ou do paciente. Esse é um ponto aqui fundamental, né, para que a gente possa refletir a segurança do paciente e o cuidado humanizado. Por quê? As situações diversas de agravo, né, de urgência psíquica, elas demandam muito dos profissionais, né? A gente sabe o quanto a gente precisa engajar e estarmos envolvidos ali, né, e atentos e presentes àquela demanda como um todo. E o paciente, ele é o foco do nosso cuidado. A demanda do paciente, a necessidade do paciente, a vida, a existência daquele paciente, ela precisa ser o foco do nosso cuidado. E aqui eu trago alguns tipos de contenção desse paciente. Eu até não gosto desse termo, né, contenção, mas ele tem sido muito utilizado na literatura. Mas significa, gente, alguns tipos de manejo desse paciente, de manejo da situação, desses agravos, dessas urgências psíquicas, tá? O primeiro tipo e prioritário sempre deve ser o relacional, que é o manejo verbal, que é envolver esse paciente nesse cuidado, tá? Significa depender da relação para que aquele cuidado aconteça, envolvendo o aperfeiçoamento dessa relação, uma boa comunicação e empatia. Então, esse primeiro ponto, que é o manejo relacional, ele é muito importante, ele é fundamental e preferível, tá? E se ele for bem efetuado, a gente consegue prevenir outros manejos que podem ser adotados, como o manejo químico, físico ou mecânico, tá? Então, o aprimoramento dessa nossa relação do acolhimento é fundamental para esse tipo de manejo. O segundo tipo de manejo é o manejo químico. É um manejo, gente, que não deve ser adotado quando o paciente já tiver sido muito medicado, tá? Porque tem o risco de sedação, de rebaixamento do nível sensório desse paciente. Ou quando ele apresenta sintomas orgânicos que podem ser agravados. Então, a gente utiliza ali a medicação, quando bem prescrita, indicada pelo médico que avaliou o caso, de forma muito consciente, tá? Quando, de fato, esse sujeito necessite desse manejo, desse segundo ponto, para ser protegido, né, para ser envolvido nessa cultura de segurança. O terceiro aspecto a ser considerado é o manejo físico. Ele é utilizado quando as tentativas de acolhimento, manejo verbal, relacional ou medicamentoso não foram suficientes, quando esse paciente está com riscos severos, né, contra si, riscos de autoagressão, riscos de heteroagressão muito grave, de degradação ambiental, né, de se lesionar com isso, de lesionar outras pessoas, né? E aí, esse paciente ele é envolvido, né, de forma corporal por uma equipe treinada, especializada para isso, com segurança, né? Muito importante, enquanto profissionais, que quando a gente se envolve em situações de risco, a gente pense também na nossa segurança. Então, a equipe deve ser bem preparada, o quantitativo pessoal deve ser suficiente, né? E esse manejo físico significa, então, envolver, né, esse paciente de forma corporal para minimizar os efeitos desse risco iminente. E eu trago aqui uma reflexão antes de passar para o último ponto de manejo, que é o mecânico, né? Que todo ser humano ele tem a necessidade de proteção e de se sentir seguro. A segurança do paciente é crucial para o nosso cuidado. Ao adoecer psiquicamente, a pessoa pode, em alguns momentos, não ser capaz de se proteger, sendo que, neste momento, compete a quem o assiste cuidá-lo até que seja capaz. O nosso objetivo sempre vai ser ajudar esse paciente a recuperar essa crítica, a minimamente estabilizar em relação a esse risco, a esse agravo, para que possa se cuidar, para que possa retornar, né, um pouco, minimamente, essa consciência desse autocuidado, né, dessa proteção
e dessa necessidade de tratamento, né, de intervenção que precisa ser acompanhada também, né, a médio e longo prazo. Então, gente, esse conceito aqui nos faz refletir nessa questão das medidas involuntárias, né? Quando o paciente, de fato, né, está com essa crítica muito comprometida, né? Quando ele está com um adoecimento psíquico que faz com que ele fique com essa extrema dificuldade, incapacidade de se proteger. Aí é nesse momento que a gente entra, né, visando essa segurança efetiva desse paciente, com o nosso cuidado mais ativo, né, e por vezes com algumas demandas involuntárias, né, que podem vir a serem necessárias. E o último manejo, o último tipo de manejo, que é a medida, assim, exceção da exceção, é um procedimento limite unicamente utilizado para a segurança desse paciente, da equipe, de outros pacientes, além do patrimônio da instituição, é a contenção mecânica no leito desse paciente, tá, gente? Hoje em dia, essa contenção é muito diferente da contenção utilizada nesse passado que eu expliquei lá no início da apresentação, que o sujeito era desconsiderado, que a punição, né, era um método empregado nessa contenção, que o sujeito não era avaliado de forma criteriosa, né, que não existia ali uma equipe multidisciplinar envolvida naquele cuidado. Hoje em dia, as contenções são faixas com proteção adequadas, específicas de membros superiores, inferiores e de algumas regiões do corpo, especialmente aqui, né, na região axilar ou nas pernas, quando necessário, tá? Utilização de 4, 5, 6 pontos em extrema necessidade, tá? Dentro de uma loja clínica, gente, de responsabilização coletiva. Nós somos responsáveis pela efetivação desse método com segurança, com responsabilidade, de forma ética, mantendo ali um padrão de evolução no prontuário desse paciente, de comunicação também com os familiares desse paciente da melhor forma possível, né? De modo com que a gente consiga ali estabelecer uma real justificativa da necessidade extrema dessa utilização desse método, né? Que é um método limite, exceção, tá? A contenção mecânica, então, de acordo com a literatura vigente, né, com os estudos recentes, ela pode ser utilizada como técnica terapêutica fundamentalmente para a criação de um meio que garanta, que permita a completa continuidade da intervenção e a segurança de todos envolvidos naquele cuidado. A finalidade dessa contenção mecânica, ela deve ser extremamente estudada e discutida nessa equipe multidisciplinar envolvida no cuidado, com o objetivo de não se caracterizar como uma condição coercitiva ou ameaçadora, e sim na intenção de proteger o paciente e terceiros e de que o paciente compreenda, né, a consequência dessas atitudes que podem prejudicá-lo ou prejudicar outras pessoas, tá? Dentro dessa lógica de responsabilização terapêutica visando a segurança do paciente e das pessoas envolvidas nesse cuidado. E aqui eu trago para reforçar, né? Eu até penso muito, reflito muito sobre como colocar para vocês sobre a contenção, né? Sobre esses métodos mais invasivos, mais restritivos, mais que são usados como limite mesmo, né? Nas urgências e emergências que estão muito agravadas ali naquele contexto. Eu tento sempre refletir em como exemplificar para você situações em que a pessoa se recuse, né, a receber esse cuidado, a receber minimamente essa proteção, né? O paciente, gente, ele pode estar muito agressivo, ele pode estar tentando se machucar, tentando se lesionar, tentando um autoextermínio, ele pode estar ali no ambiente, degradando o ambiente, utilizando detalhes daquele ambiente para se machucar, para machucar terceiros,
o paciente ele não está com essa capacidade civil, né, apta, tá? Preservada, né, que garanta ali minimamente uma segurança, uma proteção dele mesmo e de outras pessoas. E aí, quando ele recusa receber esse tratamento, essa medida involuntária pode ser necessária para manter e ajudar a devolver a dignidade para esse sujeito, a capacidade de decisão sobre a própria vida, tá? Então, não se torna uma ofensa ao princípio de dignidade humana. Por exemplo, um indivíduo sob efeito de substância, né, em surtos psiquiátricos com notória agressão do sistema psíquico ou neurológico, pode provocar, né, questões, problemas cognitivos como desorientação, oscilação de humor, com uma ausência assim, significativa dessa realidade que se apresenta. Então, para a gente pensar nesses métodos que são empregados de forma involuntária, é muito importante a gente pensar nessa capacidade civil e na real indicação desses métodos nesse tipo de situação, tá? E aqui eu trago uma contenção, que inclusive, uma resolução, perdão, que inclusive foi atualizada, vou mostrar para vocês a atualização, que iniciou com o número, né, 427 em 2012. Essa resolução do Conselho Federal de Enfermagem normatizou procedimentos de enfermagem no emprego da contenção mecânica de pacientes. Ela reforça, enfatiza que nenhum paciente será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, e coloca o enfermeiro como um membro importante, né, integrante da equipe de saúde para prevenir e controlar danos, né, sistemáticos que podem ser causados pelos pacientes envolvidos. E aí os profissionais de enfermagem, essa resolução apresenta que eles podem empregar esse tipo de método sob a supervisão, né, direta do enfermeiro, a equipe técnica de enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro, em conformidade com os protocolos estabelecidos nas instituições. E a contenção, nessa resolução, é colocada como o método que é excessivo, né, gente? Uma medida exceção, quando for o único meio disponível para prevenir esse dano imediato ou iminente a pacientes ou terceiros. E ela coloca para a gente também que, quando existe a necessidade de realizar esse procedimento de contenção, é preciso que o paciente seja cuidado antes, durante, depois desse processo, tá? Existe a necessidade de monitorizar esse paciente do ponto de vista clínico, do nível de consciência, os dados vitais, as condições de pele, a circulação nos locais onde essa contenção é empregada, nos membros contidos, né? Verificando nunca mais do que uma hora, né? Ali daquele cuidado. Então, com um tempo nunca superior a uma hora. Então, a cada uma hora, ou se necessário, existem pontos que precisam ser avaliados e eu vou trazê-los de forma mais detalhada aqui para vocês. Mais uma vez, gente, reforçando, que eu acho importante, né, quando a gente fala de segurança do paciente, a gente saber contextualizar esse cuidado, né, humanizado, que é proibida a contenção com propósito disciplinar, com propósito de punir ou por conveniência da equipe de saúde. A contenção realizada sem a indicação correta, sem critério, ela pode trazer severos danos físicos e psíquicos para os pacientes envolvidos, tá? E aqui eu trago algumas indicações, tá? Dessa contenção mecânica. Ela pode ser indicada com pacientes com agitação psicomotora grave, com pacientes muito confusos, com pacientes agressivos, né, em relação a si próprio ou terceiros, e que não responderam às intervenções verbais e medicamentosas que são menos restritivas. Pacientes com risco elevado de evasão, se recusando a receber esse tratamento por essa falta de crítica. Pacientes com risco elevado de autoextermínio ou ideação de autoextermínio. Pacientes com ideação homicida, risco de queda após sedação ou quadros de confusão mental ou agitação, alto risco de degradação do ambiente ou de equipamentos. Por solicitação do próprio paciente, tem pacientes que, com essa ideação, vou dar um exemplo para vocês de uma situação que eu já vivi.
pacientes com ideação iminente de autoagressão, de se machucarem, né, de se prejudicarem corporalmente de alguma forma ou psiquicamente, eles podem ter ali, naquele momento, uma consciência sobre esse pedido de ajuda, esse pedido de socorro mesmo, sabe, diante da própria ideação. E aí esse procedimento pode ser solicitado. É também utilizada para garantir alguns tipos de exames ou tratamentos, né? Alguns tipos de dispositivos, em alguns hospitais clínicos também, e pacientes não colaborativos, de manutenção desses dispositivos, como sondas, catéteres, drenos, curativos, entre outros. E aí, considerando as situações de agressividade ou comportamento de risco, eu enfatizo aqui o foco dessa apresentação, que é a segurança do paciente, tá? Pensando na segurança como um cuidado, né, a segurança de forma ampla, né, desse paciente, é necessário a gente refletir e pensar sobre os fatores ambientais, os recursos físicos, técnicos e humanos. Como eu pontuei numa explicação anterior, né, quando a gente vai empregar algum método, né, numa situação de urgência ou emergência, é importante refletir se estamos preparados, se a equipe está suficiente, se existe ali recurso suficiente para amparar aquela situação de forma efetiva, né, para que a gente consiga se envolver também com a segurança, né, uma via dupla, né, pensando na segurança dos profissionais envolvidos, de terceiros e daqueles pacientes envolvidos na situação. É muito importante, visando também essa segurança, diagnosticar a causa desse comportamento. Se existiu alguma questão ali, em si específica, que pode ter ocasionado ou agravado aquela situação. E aí, para isso, é muito importante, é fundamental, visando também a segurança, abordar esse paciente com técnicas de comunicação clara, técnicas firmes de comunicação, transmitindo o desejo ativo de ajudar, de construir junto a ele, estimulando esse paciente que fala dos seus sentimentos, tentando acalmá-lo. Isso aqui, né, gente, claro que considerando o tipo que a situação se apresenta, né, a maneira que essa situação se apresenta, considerando os riscos e aquela diferenciação que eu comentei com vocês da urgência para a emergência psiquiátrica, tá? Muito importante procurar manter uma distância adequada para a proteção de ambos, tá? Então, quando tem um risco ali iminente, né, dessa heteroagressão, manter essa distância para tentar manter essa comunicação, essa relação, até que a estratégia seja efetivada. Preservar a privacidade do paciente é também uma forma importantíssima de segurança e proteção desse paciente, né? Diante dessa contenção, diante desse manejo mais restritivo, sempre é importante a gente manter essa privacidade, uma comunicação verbal. Não é em si um procedimento técnico que você chega, faz, executa sem prezar pelo acolhimento, né? Independente como o paciente se apresenta, é importante conversar e abordar e explicar, né, de forma com que ele compreenda minimamente ou se sinta acolhido minimamente, né, nesse procedimento. E manter o paciente contido no ambiente terapêutico. Então, sempre que o paciente precisar ser contido, esse ambiente precisa estar preparado para recebê-lo, né? Precisa ser um ambiente terapêutico para a equipe de enfermagem manter uma comunicação e também a equipe, por exemplo, da psicologia, das terapias coletivas, das terapias individuais, né, do médico, quando for avaliar, manter uma comunicação terapêutica naquele ambiente que favoreça isso também. E aqui eu trago os pontos principais, né, visando a segurança desse paciente quando ele está contido, tá, de forma mecânica. É muito importante executarmos esse cuidado efetivo ao longo desse processo, né? Quando o paciente está contido, né? E precisou, infelizmente, dessa restrição.
A cada 1 hora, ou se necessário, nós vamos prestar cuidados com vigilância constante, nós vamos aferir os sinais vitais a cada 1 hora, ou se necessário, dependendo, né, da demanda ali daquele quadro, posicionar o paciente no leito pensando em conforto e proteção, atentar para eliminações fisiológicas e higiene, atentar para perfusão ou garroteamento dos membros para edema, né? Garantindo que esses membros estejam livres desse tipo de agravo. Atentar também para alterações clínicas, né? Um paciente contido é um paciente restrito no leito, então ele pode apresentar agravos clínicos, é importante a gente ter atenção a isso. Atentar para os riscos que esse paciente apresenta, risco de queda, de evasão, risco de sedação, risco de agitação, de heteroagressão, de autoagressão, risco de autoextermínio, para que a gente possa avaliar a eficácia dessa restrição. Ou a necessidade de manutenção ou associação com outras medidas terapêuticas. Não é porque o paciente está contido que ele não vai precisar de um acolhimento, de um manejo verbal. Não é porque o paciente está contido que, às vezes, ele não vai precisar de também um manejo químico, né? Dependendo da indicação do critério médico, né? Para isso. Então, é importante a avaliação sempre da eficácia dessa restrição. Isso aqui, gente, é um ponto importante que é sobre esse cuidado, né? Sobre esse cuidado prestado durante esse procedimento. Quando o paciente está contido, atentar, prestar muita atenção na alimentação para elevação da cabeceira, tá? Pode parecer algo simples, né, para a gente pensar nesse cuidado, mas é algo que, se não for bem estabelecido e bem desenvolvido, pode desencadear um risco severo de aspiração por esse paciente, tá? E aqui eu trago, né, como a resolução do COFEN foi atualizada, eu trouxe que ela iniciou pela 2012, e esse ano, ano passado, teve uma atualização importante com a resolução 746 de 2024, com esses pontos que eu já trouxe atualizados para vocês. E aqui eu trago também a resolução do Conselho Federal de Medicina, 1952 de 2010, que respalda, né, o médico na indicação desse procedimento, tá? O procedimento de contenção mecânica, ele precisa de uma indicação médica para isso, ele precisa da prescrição médica, né? Levando em conta a avaliação criteriosa daquele quadro. E para isso, né, é preciso que o médico avalie e esteja alinhado com a equipe, né, na discussão da melhor prática, da melhor abordagem terapêutica para esse paciente, levando em conta todo o plano assistencial, né, que está sendo desenvolvido para esse paciente, detalhado nesse projeto, né, nesse prontuário, registrado devidamente em prontuário. E, da mesma maneira, registrar também todos os dados que eu pontuei que essa resolução exige da gente, que são sinais vitais, as condições de conforto, questões clínicas, segurança, né, as extremidades e as eventuais intercorrências que podem ter durante o processo. Muito importante, gente, a gente considerar um protocolo, né, institucional, porque conforme o que essas resoluções e a legislação ampara a gente, conforme que elas exigem, né, visando essa segurança do paciente, é interessante que as instituições capacitem os profissionais e tenham minimamente ali pontos importantes a serem avaliados, para que esse protocolo, que não deve ser engessado, deve ser flexível, né, diante de cada situação, seja preenchido e seja incorporado ao prontuário desse paciente. Cuidado realizado, segurança implementada, é cuidado e segurança registrado. O prontuário desse paciente é algo, né, legal e que significa um respaldo para nós profissionais da saúde em relação aos métodos empregados para o cuidado e assistência integral daquele paciente. Então, muito importante o detalhamento, o registro das reais indicações e necessidades daqueles procedimentos, tudo que foi avaliado, né? As tentativas, né, de empregar métodos menos invasivos, o que vem sendo feito por esse paciente ao longo desse procedimento, ao longo dessa contenção, né, enquanto ele estiver contido, e desconter o paciente assim que possível. Gente, é um método empregado, né, visando essa segurança, essa proteção,
que deve ser constantemente avaliado para que seja retirado assim que possível, né? Porque o paciente ele fica muito restrito, ele fica muito impossibilitado quando ele está contido no leito, tá? A humanização nas práticas assistenciais, ela está envolvida nessa segurança desse paciente, deve estar, né? Relacionada à segurança desse paciente. É muito importante a gente ter conhecimento dessas resoluções, dessa legislação, que incita os profissionais a repensarem a finalidade desses procedimentos, a indicação, os modos de utilização, para que esse procedimento seja de fato terapêutico, para que não seja um procedimento de repressão, para que vise a segurança, a proteção, né, a continuidade daquele cuidado humanizado a esse paciente. E a conduta diária da equipe, né, principalmente de enfermagem, que presta cuidados 24 horas a esses pacientes, é de grande importância para promover qualidade de vida, segurança, gerando uma melhor adesão ao tratamento e buscando uma evolução positiva do quadro daquele paciente, né? E aqui eu trago um resumo, né, para a gente refletir sobre esse cuidado, tá? Sobre essa segurança envolvida nesse cuidado. Cuidar em saúde mental, ela vai muito além de empregar técnicas e métodos e protocolos, né? Esse cuidar vislumbra incentivar o paciente, a pessoa, a buscar ajuda. A gente sabe que isso é uma tarefa muito árdua e por isso é fundamental a educação em saúde, a conscientização da família na participação do tratamento, no intuito dessa família minimamente desenvolver recursos, né, conceitos ali para saber lidar e administrar esses conflitos, para apoiar essa família nesse trato ali diário, né, nesse manejo diário, buscando uma qualidade de vida melhor para esse paciente e para a família. É muito importante conscientizar que o tratamento funciona, ainda que leve tempo. E ao sair da crise, estabelecer uma atividade que motive, né, participação na sociedade, relação, sentimento de produtividade, de autonomia sobre si, sobre a sua vida. É muito importante para esse sentimento de cooperação, de colaboração, né, para a associação, para a sociedade, para a socialização e para a autoestima desse paciente. Algumas crises, elas podem ser contornadas em casa. Geralmente, quando esse paciente está muito bem amparado por um bom médico psiquiatra, com um processo terapêutico efetivo, né, com um psicólogo, com atividades ativas ali, quando essa família tem uma boa comunicação com esses profissionais e desenvolveu recursos e um bom manejo com esse paciente, essa crise ela pode ser contornada em casa, né, com acolhimento emocional, com medicamentos que esse paciente tem ali utilizado com segurança, com a prescrição do médico que acompanha, né? No entanto, se esse paciente não está em tratamento, ele precisa ser levado à urgência psiquiátrica, né? Um paciente sem tratamento e exposto ali a uma situação que não vai promover essa segurança, né, essa efetividade nessa crise, nesse cuidado, ele deve ser levado para um serviço especializado. E se houver risco de vida, né, a ele, a terceiros, a internação ela pode ser indicada para que esse paciente seja cuidado de forma efetiva e retorne a esse território o quanto antes, assim que possível, né? É importante manter a calma, já ter um roteiro discutido com a equipe, né? Isso ajuda muito nesses casos. E quando a família não tem mesmo, de fato, um profissional de referência, buscar essa ajuda em serviços especializados para essa finalidade. E aqui eu trago afirmações que nós, profissionais, desenvolvemos, devemos refletir sempre, né, no nosso meio de trabalho, no trabalho em equipe, e pensando na segurança e no cuidado, né, integralizado, subjetivo e humanizado. Essas afirmações, elas têm o intuito, né, eu trouxe com o intuito da gente dizer, né, principalmente para nós mesmos, e internalizar isso, levando em conta tudo que foi discutido aqui nesse mini curso. Vou contribuir, vou ajudar,
vou escutar, vou fazer a minha parte, vou auxiliar a criar algo bom. Nós cuidamos de vidas. Vidas exigem comprometimento, conhecimento ético, legal, científico. Para cuidar de vidas exige, nós somos exigidos que tenhamos uma compreensão, né, uma responsabilidade sobre esse preceito de segurança do paciente, tá? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Aqui eu trago as referências utilizadas para a construção desse curso, tá? Artigos, resoluções, né, legislação, livros também utilizados. Agradeço muito a participação de cada um de vocês. Para mim é um prazer falar da minha prática, né? Esse processo de construção, né? Ele é sempre realizado de forma divergente, né? Que a gente consiga disseminar, né? Para que juntos a gente possa sempre construir, aprimorar. E eu convido a vocês a seguir a minha página no Instagram. Lá eu posto conteúdos atualizados, trabalhos que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos na assistência à saúde mental e também trabalhos que eu venho desenvolvendo no curso de psicologia que eu finalizo agora no meio do ano, visando esse conhecimento e essa experiência que eu tenho na área da saúde mental, tá? O Instagram é marinadairel.psi. Então, Marina Dairel, DAYRELL.psi, PSI. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Um abraço. Obrigada, Marina. Queria muito agradecer você, né, por esse momento que você vem para engrandecer ainda mais o nosso evento, e não é nem assim uma coisa clichê. De fato, todas as vezes que eu vou acompanhar essas palestras, esses mini cursos, a gente aprende muito, né? Porque somos enfermeiras de formação, mas moramos em regiões diferentes, tivemos, né, experiências na vida, né, diferentes. Então, eu acredito que nessas diferenças a gente consegue crescer muito. E aqui eu vou te colocar alguns questionamentos que eles foram surgindo, né, conforme você foi falando, né? Eu lembro que no início, no primeiro período do doutorado, né, da disciplina obrigatória que eu paguei, nós recebemos a coordenadora do SAMU aqui do meu estado, né, que é o Piauí. E aí ela falou exatamente de tudo que você, tudo não, mas de uma fração do que você trouxe para nós hoje. E foi uma coisa assim que eu não conseguia, que eu nunca trabalhei, né, com pronto atendimento, nem com urgência e emergência. Então essas ideias, essas coisas acabam que não vêm na nossa mente, né? E aí eu queria até que, se você pudesse compartilhar alguma experiência sua, ou de terceiros, ou algum conhecimento que você tem sobre, no caso de pacientes, né, que a gente vai acolher, né, enquanto profissionais do SAMU, um exemplo, né, que tu colocando uma situação hipotética, no qual a gente precisa também fazer uso de outras forças, como a policial, né? E aí, nesse comentário que ela fez, ela disse que se sentiu muito frustrada, porque não conseguiu fazer o atendimento da maneira como ela queria, uma vez que, para conseguir conter aquele paciente, as profissionais, tanto da saúde como da segurança pública, não tiveram o cuidado, e o paciente teve um problema a mais, que além de ter sido uma fratura no pulso, né, se feriu bastante e teve uma fratura no pulso, em detrimento das algemas, né? E aí eu fiquei assim, reflexiva, né? Porque quando você está ali no SAMU, as chamadas que chegam ali, você tem uma noção do que o que você possa vir a encontrar quando você encontrar o paciente, mas você não tem noção nenhuma de como que aquela situação ela vai se desenrolar. E aí ela pontuou sobre a importância da segurança pública, né, da polícia militar, das forças, terem algemas específicas, né, para atender a essa demanda,
se realmente é necessário fazer uso dessa algema. Então, assim, ela povoou a nossa mente, né, com várias reflexões que ficamos ali buscando fazer, mas que no campo do que é ideal, do que é teórico, é muito difícil. Né? Aliás, é muito fácil a gente posicionar o que é feito e o que não deve ser feito. Mas no momento prático, né? Você como uma pessoa que tem um conhecimento muito mais amplo do que eu nesse aspecto. O que é que você acredita que possa ser feito nesse contexto, de maneira prática mesmo, da vivência, do que realmente é possível? Claro que a gente sempre considera as subjetividades, as peculiaridades de cada situação, mas eu acredito que possa ter algum caminho do meio, alguma coisa que a gente possa estar agindo nesse sentido. Ótima reflexão e questionamento. Inclusive, esses dias a gente estava fazendo, né, uma roda de conversa sobre esse assunto, no curso que eu faço de psicologia, a respeito dessas urgências e possibilidades, né, estratégias. Eu acho, Mayara, que a principal estratégia que precisa ser desenvolvida para cuidar, né, com segurança desse paciente é algo que necessita de até uma certa urgência, né? Que é o preparo dos profissionais para acolher e atender esses pacientes, né? Infelizmente, alguns profissionais que não lidam diretamente com assistência à saúde mental, né? Especificamente, de forma especializada com a saúde mental, lidam com diversas outras assistências de forma difusa, né? Eles, por vezes, podem não estar devidamente preparados, né, ancorados com essa literatura, com essas possibilidades de manejo, né, existentes. A gente sabe que é muito difícil a gente fornecer aqui um passo a passo, uma receita de bolo, porque cada situação é única. Eu falo para você que nesses quase 8 anos de assistência à saúde mental, até hoje, eu me deparo com situações que, às vezes, eu nunca vivenciei ao longo desses 8 anos. São situações muito específicas, né? Muito imprevisíveis, né? E que a gente vai adquirindo com as capacitações, com o estudo, com as trocas, com as discussões, uma certa expertise, né? Uma cultura ali de proteção, de segurança e estratégias que precisam ser empregadas, né? Então, é difícil a gente colocar aqui uma receita de bolo, um passo a passo que deve ser feito, mas é fundamental e urgente a gente considerar a capacitação dos profissionais que podem se deparar com esse tipo de situação, tá? Esses profissionais que às vezes não lidam, né, como eu falei, de forma direta, somente com a saúde mental, às vezes lidam mais até com outras situações do que com a saúde mental, podem, inclusive, né, se assustar, né, estar ali despreparados com situações que se tornam muito graves, né, que expõem muito ali aqueles profissionais também àquela situação, né, que demanda ali, às vezes, uma ação rápida, uma situação que está provocando ali um risco iminente, né, que pode desencadear um risco iminente, né, de uma heteroagressão, de uma autoagressão, de uma tentativa de autoextermínio. Então, para mim, pensar em possibilidades, pensar em estratégias, é pensar em educação continuada. Nós precisamos urgente implementar nas nossas práticas, no serviço de saúde, uma assistência que vai além ali do que é preconizado para o paciente. Até chegar no paciente, a gente precisa ter uma boa relação com os outros profissionais, com o médico, com o terapeuta ocupacional, com o psicólogo, com o técnico, né, com todos os profissionais envolvidos, e se aproximar também do conhecimento, da expertise, né, de cada profissional, que vai ser o nosso estudo, a nossa competência científica, teórica, técnica, juntamente com aprimoramento, com essa formação continuada, que vai nos trazer mais segurança e mais propriedade para atuar nessas situações, né? Então, nesse tipo de situação, nesse tipo de evento,
Não existe um protocolo engessado, existe um passo a passo visando, primeiro a gente começa, né, quando possível, com intervenções menos invasivas, né, mais ali participativas do paciente, depois, em último ponto, a gente passa para situações, para abordagens restritivas, né? A gente pode considerar esse ponto, esse passo a passo nesse sentido, mas esse passo a passo pode ser invertido, que às vezes um paciente chega com uma emergência assim gravíssima, imediata, que eu preciso, às vezes, primeiro fazer ali um manejo físico, né, juntamente com ele verbal, né? Então aqueles passos podem ser invertidos. Então não existe a possibilidade de a gente pensar num formato engessado para essa abordagem. Existe a necessidade, a urgência da consciência desses profissionais, desse aprimoramento, né, do seu conhecimento e das discussões, tá? Nesse cuidado. Envolve, né, a equipe desse cuidado. Ótimo. E aí eu vou fazer até um gancho, aproveitar a sua fala, porque eu lembrei que nós vamos ter, né, uma palestra voltada para a comunicação efetiva, né, que foi até proferida pelo Igor, né, do título Impactos da Falta de Comunicação na Equipe Multidisciplinar, Evidência da Amazônia Setorial. E aí ele trouxe, né, todas as perspectivas sobre uma pesquisa que ele fez nesse sentido. E eu acredito fortemente que a questão da comunicação efetiva, não só entre profissionais, mas entre profissional e sujeito, família, cliente, Ótimo. ela é mais do que essencial. Inclusive, eu dei até o meu exemplo para ele, né? Foi exatamente na segunda-feira que nós estivemos conversando, e eu falei para ele, só mais cedo eu fiz um atendimento, né, pelo aplicativo, pelo pronto atendimento do aplicativo do meu convênio, e eu relatei 2 problemas para a médica que me atendeu, mas ela não escutou o primeiro problema, e ela ia me prescrever uma medicação só para o segundo problema. Aí eu falei assim, mas eu tô com tal sintoma há 7 dias. Aí ela, não tinha entendido. Então, assim, parece que os profissionais, eles não estão dispostos ou predispostos, não sei qual é o termo correto, a escutar nem o paciente e muito menos, né, os seus pares, né, os colegas de trabalho. E aí a gente encontra esse desafio quando eu lembro também da fala dessa coordenadora do SAMU aqui no meu estado, onde ela diz, né, que um dos grandes gargalos para isso é a admissão de profissionais que tinham apenas a qualificação de ser graduados na área, não ter uma especialização, que por mais que a especialização não te dê a experiência que você precisa, como você acabou de dizer, você tem 8 anos trabalhando, tem as suas especializações, mas ainda assim você encontra desafios. Agora imagine se você não tivesse. Sim. Né? Um dos gargalos é esse. O outro que ela nos tocou foi exatamente essa dificuldade, essa ausência de comunicação e essa falha, né, na comunicação entre os profissionais, né, onde um profissional quer tratar, né, caminhar por uma abordagem e o outro vai por outras, né? E aí, nesse momento, é muito importante, considero eu, você tanto escutar o cliente, a pessoa que você está atendendo, como a família. Às vezes não é nem a família, as pessoas que ali estão ao redor dele, para ele te dar o máximo de informações possíveis para que você oferte para ele o melhor cuidado que ele está precisando naquele momento. Então, assim, é uma das coisas que eu vejo que acontecem em todas as profissões, né? E em todas as instâncias dessas profissões, né? A minha área de atuação é mais a docência, mas eu também tenho esses problemas, né? Só que a repercussão disso é muito menos impactante negativamente para o emissor e o receptor da mensagem do que no seu caso, né? Porque às vezes eu prejudico ali o entendimento de um aluno, de uma informação que eu vou ter tempo hábil de fazer, né, de consertar aquela situação. Agora, você estando diante de uma situação de emergência, como que você vai, Uma né? vida, né, Maiara? É uma vida, né, nas nossas mãos. Exatamente. Sim. Então, é nesse sentido, assim, a última pergunta que eu queria te fazer é como é que a gente consegue
garantir que essas contenções, né, principalmente a contenção física, ela seja realizada de uma maneira ética e segura. Você já elencou várias aí, mas se você puder trazer um exemplo de vivência prática seu, de uma maneira ética e segura para a gente, para a equipe, como para quem está sendo assistido. Ótimo. Eu te agradeço, né, por ter complementado com esses exemplos importantíssimos, né, que você vivenciou nessa discussão essa semana, ao longo dessa semana. De fato, estar presente ali para o outro, né, escutar o outro, dar voz ao outro, importância, é assim o cerne desse processo, né? E a respeito da ética, né, desse cuidado, dessa segurança, eu considero importante a gente visualizar, refletir sobre esse sujeito como alguém humano, como alguém que sofre, como alguém que também tem dificuldades, como alguém que precisa desse amparo e que naquele momento está necessitando desse cuidado. Então, ser ético diante disso, além de dar voz ao sujeito, é protegê-lo, né, na sua dificuldade, né? Eu dei alguns exemplos, né? Por exemplo, quando vai acontecer uma contenção, fazer com que esse paciente não seja exposto para outras pessoas nesse momento, né? Se possível, dentro das instituições, fazer essa proteção, essa barreira, né? Para que esse paciente não seja exposto. Considerar que, executando o procedimento de contenção, nós também devemos manter o olhar, o acolhimento, a comunicação, a explicação, isso também é ser ético, né? E é manter esse cuidado efetivo, tá? E também prezar pelo um quantitativo de pessoal e um ambiente adequados para receber esse paciente nesse tipo de situação, né? Porque se eu, Marina, chego num ambiente, né, para atender uma intercorrência dessa sozinha, ou só eu e mais uma pessoa, num paciente que está muito grave, eu vou me arriscar cruelmente nessa situação, eu vou arriscar também a vida do paciente, porque por vezes eu não posso conseguir conter aquela situação, posso me machucar, posso me lesionar, posso me expor, posso expor aquele paciente, dificultar esse processo de segurança. Então, ter essa consciência de trabalho em equipe, manter essa comunicação e estar à frente do processo quando você estiver preparado e com o suporte, com o amparo adequado dessa equipe do ambiente que vai ilustrar, né, que vai dar suporte e amparo a esse tipo de procedimento. Não que eu estava conseguindo ligar o microfone mais. De toda forma, Marina, assim, me sinto muito contemplada. Me senti muito feliz, assim, privilegiada por estar aqui conversando com você e ouvindo, né, a sua fala e tendo acesso a todo o seu conhecimento. Mais uma vez, muito obrigada por ter, né, podido estar contribuindo conosco. Conte conosco para novas oportunidades, né? E aí eu espero que a gente consiga estabelecer uma parceria. E fique à vontade para suas últimas palavras e muito obrigada. Eu que agradeço, Mayara. Eu falo que é uma honra, né, estar presente em discussões tão ricas como essa. Né, o conhecimento que eu pontuei que é tão necessário, né, para que a gente consiga efetivar uma prática de saúde com qualidade, visando a segurança do paciente, ele perpassa também por essas discussões. Participar de eventos, né, estar ativo aí no aprendizado, nas trocas, é sempre muito importante, muito válido para o nosso crescimento enquanto profissional. Então, eu sempre estou buscando, né, oferecer um pouquinho daquilo que eu experienciei e também aprender muito com essas discussões e com as outras questões que são trazidas pelas pessoas que assistem e pelos outros palestrantes também. Agradecer imensamente, né, a honra de estar aqui nesse congresso valioso ao desenvolvimento das pessoas, né, nessa questão do conhecimento e das trocas, que são reais, são muito válidas. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Marina. Até mais. Até mais.